Hoje temos agora a aula de OE e depois a última aula do dia vai ser de matemática. Então a gente vai se ver duas vezes hoje, tá? Vamos falar de assuntos um pouco diferente, né? Porque OE a gente vê métodos de estudo e a matemática a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente viu na aula de segunda, certo? Começando a matéria do primeiro bimestre, da segunda série. Então, vamos lá. Deixa eu só aceitar mais um que entrou. Eu vou compartilhar a tela. Para a aula de OE, eu preparei alguns slides para mostrar uma técnica de estudo para vocês, tá? Eu fui orientada pela coordenadora Dani, ela que faz as orientações, né, de OE para os professores. E como eu só vou dar as aulas de OE online, a presencial não, então ela me passou, né, falou para eu passar uma técnica para vocês que dá para usar bastante na matemática. Então, na hora que eu for dar alguns exemplos, eu vou utilizar exemplos da matemática para a gente poder entender e eu explicar melhor para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Durante a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vai me parando, vai me chamando, tá? E mais um combinado. Para a aula de hoje, vocês podem fazer as anotações no caderno, mas não vai precisar postar lá no Classroom, tá? Eu já até coloquei o material lá, os slides da aula de hoje. Depois eu posto o vídeo da aula no YouTube e coloco o link lá também. Mas vocês não vão precisar me postar nada, tá? Me enviar nada. Então, vamos lá. Então, aula de OE, orientações de estudo. A gente vai começar assim, né? O que a gente viu ano passado de OE na primeira série? Quais foram os métodos de estudo que vocês viram, né? Então, teve lá o grifo, né? Teve palavra-chave, teve marginália. Aí vocês viram também, né, mapa conceitual, que eu particularmente eu gosto bastante de mapa conceitual, porque na matemática acho que fica muito mais fácil, né, se a gente faz um mapa para poder estudar, resolver os exercícios, fica muito mais assim visual e rápido de encontrar as informações. Então, esses métodos a gente consegue utilizar em várias disciplinas, né? Então, lá na OE, quando o professor vai ensinar esses métodos para vocês, às vezes eles já aplicam, né, em uma determinada disciplina, né? Porém, a gente tem que tem que estar ciente de que a gente pode usar em qualquer outra, tá? Então, vamos lá. Então, mas por que a gente tem que ter essas aulas e orientações de estudo? Para aprender a exercitar as técnicas e estratégias de estudo para favorecer a aprendizagem dos estudantes em todos os componentes curriculares. Então, assim, né, no começo, quando a gente vê as técnicas de OE, tudo separado, né? O grifo, daí aprende lá a selecionar as palavras-chave, depois a marginália. Então, assim, tudo tem um sentido. A gente aprende nessa ordem porque uma coisa precisa da outra, né? Então, quando a gente vai fazer um mapa conceitual, você precisa ter lido um texto ou ter prestado atenção em algum conteúdo para poder compreender, né, e montar esse mapa conceitual. Você não vai simplesmente pegar, ler o título, né, passou assim o olho e já vai conseguir fazer um mapa conceitual. Não, não vai dar certo, tá? Então, vocês precisam aplicar outras técnicas de OE para montar um mapa, tá bom? E, né, como eu disse para vocês, a gente consegue usar essas técnicas, essas estratégias em vários componentes curriculares, várias disciplinas. Então, qual a técnica que a gente vai aprender nesse primeiro mês de aulas, durante o mês de fevereiro? A gente vai aprender o esquema, tá? O esquema, ele lembra um pouco o mapa conceitual, tá? Mas eu vou explicar para vocês qual é a diferença de um para o outro.
Mas primeiro, né, o que que é o esquema, né? A palavra esquema, ela vem do latim e do grego e significa forma, figura. Então, está relacionado, né, com figura, com forma. E o esquema, ele é uma representação. A gente pode utilizar chaves. Para quem não lembra o que é chaves, quem não lembra o que é chaves, né? Aquele simbolinho assim que a gente usa na matemática para representar conjuntos, tá? Então, pode utilizar chaves, setas, retângulos, números ou tópicos, tá? Então, pode utilizar qualquer um desses. Outra coisa importante para a gente entender o que é esquema, né? Então, portanto, esquematizar é fazer com que o texto fique visualmente com algo parecido a um esqueleto, um alicerce. É o ato de retirar somente as ideias principais, sem quase nada mais. É essencialmente visual e assemelha-se aos mapas mentais ou conceituais. Então, assim, ele parece um mapa conceitual, mas não é. O que que vai diferenciar do mapa conceitual? Bom, mapa conceitual, como que vocês faziam lá atrás, né? Pegava, por exemplo, né, a gente está estudando função, então coloca função, né, escreve função no meio, assim, função do primeiro grau no meio, aí a gente vai puxando informações sobre a função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Como pode ser esse gráfico? Ele pode ser crescente ou decrescente. A função do primeiro grau, como encontra a raiz? Aí tem lá como encontra a raiz. Então, assim, a gente consegue fazer uma ligação, né, de tudo que a gente souber de função do primeiro grau. Então, o mapa conceitual, visualmente, né, ele fica dessa forma. Então, a gente coloca a palavra central no meio e vai puxando informações ali, né, referentes àquele conceito, àquele conteúdo. Agora, o esquema, que é o que a gente vai ver agora, ele é bem mais simples. A gente pega as palavras principais, mas não vai explicar a relação. A gente só vai escrever as palavras. Então, quando a gente bater o olho, olhar ali aquele esquema, a gente tem que saber, né? Bom, por que será que eu escrevi função do primeiro grau e gráfico? Gráfico, ou então o gráfico é uma reta. Por que eu escrevi isso, né? Tem que entender essa relação. Então, o esquema, ele é mais simples mesmo, ele tem apenas algumas palavras e não tem a explicação da ligação, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, um exemplo visual mesmo, né, para vocês entenderem um pouquinho. Então, assim, vamos supor que essas caixinhas de texto, né, tem as palavras-chave e aqui a gente tem as ligações. Nesse caso, são ligações com seta, mas eu vejo bastante assim, né, ligações sem a seta, tá? Eu mesmo, os exemplos que eu vou dar aqui para vocês, todos estão sem a seta, certo? Então, é isso, não tem nenhuma palavra ligando aqui, explicando, tá? Mais um exemplo para a gente entender melhor. Eu coloquei aqui um recorte de um texto de história, tá? Para a gente montar um esquema. Então, vamos lá. Então, esse texto. Eita, deixa eu voltar aqui. Então, esse texto aqui, né? Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, que aqui para mim tá tampado, né? Mas é pré-cabralino. O que seria pré-cabralino, né? Então, estudos de historiadores e pesquisas arqueológicas revelam que no período anterior a 1500, as terras brasileiras já eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixaram vestígios como pinturas rupestres, fósseis e alguns utensílios que demonstram que muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas e não apenas tribos primitivas, como durante muito tempo se acreditou. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos como Tupi-Guarani,
Macro-G e Aruac. Então, do que a gente está falando aqui, né? É a história do Brasil, tema, e está falando de um período específico, que é o período pré-cabralino. Só que dentro desse período que é pré-cabralino, ele vai falar de um período anterior a 1500. Vai falar o quê? De sociedades que existiam ali, né? E que não é muito conhecida. Então, assim, né, que aqui ele até fala, né? Muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas e não apenas tribos primitivas. Então, não tinha só as tribos, né? Tinha outros tipos, né, de sociedade. E como eram essas sociedades, né? Quem eram esses grupos étnicos? Então, tinha Macro-G, Aruac e Tupi-Guarani. Então, assim, desse pequeno trecho, né, de 6 linhas aqui, a gente consegue tirar algumas palavras-chave para poder montar o nosso esquema. E quais são as palavras-chave aqui, no caso, né? Bom, então, história, que eu coloquei, né? O título, História do Brasil, período pré-cabralino. Poderia até colocar só pré-cabralino, né? É que quem for ler, pré-cabralino, mas o que é isso? Agora, se está escrito antes, História do Brasil, então a gente já consegue se localizar melhor, né? O que quer dizer o período pré-cabralino. Aí, o que eu vou falar especificamente do período pré-cabralino? Aí, eu vou falar antes de 1500, de sociedades complexas. Então, dentro do período cabralino, pré-cabralina, eu estou falando de algo mais específico, né? E quais são essas sociedades complexas, né, que eu encontrei ali? Bom, tem o Macro-G, o Aruac e o Tupi-Guarani, tá? Então, assim, vocês viram que de 6 linhas eu consegui montar um esquema, né, resumindo o que tem nesse trecho aqui, nesse recorte de texto. Tá? Então, essa é a ideia na hora de montar o esquema. A gente selecionar palavras-chave e, então, montar, né, só com essas palavras-chave. Pode ver que na ligação aqui, né, a gente não tem explicando, né, uma explicação, uma justificativa, por que eu liguei esse com esse, né, primeiro com o segundo, ou por que eu liguei esse daqui de, né, esse retângulo de antes de 1500, com os 3 grupos, então não tem a explicação. Diferente do mapa conceitual, né, que vocês faziam bastante no ano passado. A gente explicava essas ligações, tá? Ah, mas por que a gente tem que aprender a fazer o esquema, né? O que a gente vai usar com o esquema? Bom, lá para frente, né, durante as aulas de OE, vocês vão aprender a fazer resenha, tá? Vão aprender a técnica de resenha. Então, para saber essa técnica de resenha, vocês precisam entender muito bem o que é esquema. E vocês vão precisar do esquema para fazer a resenha, tá? Então, é por esse motivo. Galerinha, tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita e faz. Se tiver vergonha de falar no microfone, escreve no chat que eu leio, tá? E um recadinho, para quem entrou depois e ainda não colocou o nome no chat, por favor, coloca, porque depois eu olho no chat para fazer a chamada, tá? Então, ó, a gente está em 34 alunos, por enquanto só 27 colocaram o nome no chat. Então, coloca lá, por favor, beleza? Então, vamos lá. Dando continuidade. Então, vamos fazer um esquema com os conteúdos de matemática estudados na primeira série. Então, assim, na primeira série, a gente teve 4 bimestres, né? Se eu parasse agora e perguntasse para vocês, o que a gente viu na primeira série de matemática? Nossa, dá um branco, na hora não vem nada, né? Sim, parece que a gente não lembra, né, do que estudou, do que não estudou, então dá um branco. Mas aí como a gente faz para montar um esquema? Bom, eu peguei lá a apostila do ano passado e fui vendo os conteúdos. Gente, vocês vão perceber o tanto de coisa que vocês aprenderam ano passado. Só na hora que a gente faz assim, né, um esquema mesmo, a gente consegue enxergar o tanto de coisa que a gente aprendeu, tá? Então, vamos fazer um esquema com os conteúdos. Para ficar melhor de enxergar, né, de organizar, eu vou separar por bimestres.
tá? Então, aí, vocês, se quiserem ajudar, quiser falar, pode ir falando também, tá? Só para vocês entenderem, então, para vocês terem bastante exemplo hoje nessa aula dos tipos de esquema, tá? De alguns esquemas aqui, exemplos de esquemas que eu vou apresentar. Porque daí na próxima aula vocês vão montar um esquema para mim, tá bom? Então, vamos lá. Então, no primeiro bimestre, primeiro, né, eu preciso saber quais foram os conteúdos estudados, para eu poder montar o esquema. Quais foram os conteúdos? Sequência, progressão aritmética, que é o famoso PA, e progressão geométrica, que é PG, tá? Então, esses foram os principais conteúdos que a gente estudou. Agora, o que que eu preciso saber para montar, organizar o esquema, né? Colocar tudo certinho ali, saber a ordem. Se eu não souber o que é sequência, o que é PA, o que é PG, né? Eu não vou conseguir organizar numa ordem correta. Então, preciso entender isso, tá? Aqui no caso, a gente está falando de matemática, então eu preciso saber o que são esses conceitos. Então, sequência foi a primeira coisa que vocês viram. Aí viu que tinha sequência crescente, decrescente, constante. Tinha sequência também com figuras, né? Aparecem algumas figuras, aí pergunta qual é a próxima, o próximo item, a próxima figura, né? Então, aparecia bastante isso também. Tinha sequência que ia intercalando, né? Ficava um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, vocês viram vários tipos de sequência, né? Ainda quando a aula era presencial. Então, o professor Tiago explicou isso para vocês. Aí, depois, ele explicou, então, o que era uma PA, progressão aritmética. A PA é quando a gente tem uma sequência e de um termo para o outro, a gente vai somando o mesmo número, tá? Ou também pode ser subtraindo o mesmo número. Esse número que a gente vai somando, ele é chamado de razão, tá? Aí depois vocês viram progressão geométrica, APG. APG, de um termo para o outro, a gente vai multiplicando o valor ou dividindo, né? E esse valor que a gente vai multiplicando também é chamado de razão. Aí dentro disso tudo, vocês viram a fórmula geral da PA e da PG, a soma de termos da PA e da PG, tá? Mas eu não coloquei aqui, não precisa colocar fórmula do termo geral, fórmula da soma. Não, porque eu estou pegando aqui, né, o principal. O que a gente viu de principal de conteúdo no ano passado, tá? E como que eu monto esse esquema? Olha só como que ficou aqui o meu, né? Então, eu coloquei primeiro bimestre, porque a gente está falando do primeiro bimestre. Aí, qual que foi o principal, né? Da onde surgiu todos os outros? A gente começou com sequência. Aí, já que viu a sequência, aí aprendemos o que era uma PA e depois o que era uma PG. Então, ó, olha esse esquema, né? Como ficou um esqueleto mesmo. Porque a gente colocou só o que é básico, o que é essencial do que foi visto no primeiro bimestre, certo? Então, primeiro bimestre, ok. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Ainda tem... Acho que tem uma pessoa que não colocou o nome aqui ainda, tá? Depois eu vejo, então, na chamada. Mas deem uma olhadinha aí, depois vocês... Vê se ninguém esqueceu. Só uma pessoa que está faltando. Bom, então vamos agora para o segundo bimestre, né? Montar um esquema do segundo bimestre. Segundo bimestre, a gente já estava tendo aula online, então foi tudo online, né? Nada presencial. O que a gente viu no segundo bimestre? O que o professor Tiago passou para vocês? Então, tinha funções do primeiro e do segundo grau, vocês viram também proporcionalidade direta e inversa e relação entre duas grandezas. Agora, eu peguei, né, e misturei aí, não coloquei na ordem os conteúdos, tá? Mas assim, vamos pensar. Função do primeiro e do segundo grau. Bom, função do primeiro grau é uma reta. Aí do segundo grau,
uma parábola, e a gente estuda várias coisas envolvendo elas, né? Que nem do primeiro grau, a gente vê crescimento, decrescimento, né, no gráfico, vê algumas situações problema. Do segundo grau, tinha vértice da parábola, também tinha situação problema. Proporcionalidade direta e inversa. Então, a gente via também algumas situações e tinha que entender, né? Se era diretamente proporcional ou inversamente proporcional, para poder resolver. E relação entre duas grandezas é o que faz acontecer tudo isso que eu já falei. Por quê, né? Ó, vou dar um exemplo basicão para a gente entender isso, de relação entre duas grandezas. Vamos pensar assim, tem que pegar um táxi, né? Estou aqui na escola, então eu preciso ir lá na rodoviária, aqui em Jaú. Como que vai ser cobrada essa corrida de táxi? Será que vai ser cobrado o mesmo tanto do que se eu pegar o táxi aqui e for para o shopping? Não, né? Porque o shopping é mais perto, a rodoviária um pouco mais longe. Como que o táxi cobra essa corrida? Então, tem uma taxa fixa e tem um valor que é cobrado, né, por quilômetro rodado. Então, o que vai acontecer com o valor que eu vou pagar? Então, vai ser, né, relacionado ao quilômetro rodado, ao quanto, né, de distância que eu vou percorrer. Então, aqui existe uma relação entre as duas grandezas? Sim, porque o preço que eu pago pela corrida de táxi, ele vai ser relacionado ao quilômetro rodado, né? Ao quanto a gente está andando ali, certo? Então, essa é uma relação, exemplo básico, comum. Claro, gente, falei táxi, mas pode ser Uber também, tá? Agora, vamos pensar uma outra situação. Eu tô aqui na escola, eu quero ir para a rodoviária e minha amiga professora quer ir no shopping. E aqui na frente da escola tem um ponto de ônibus e esse ônibus passa, né, no shopping e vai para a rodoviária. Então, nós duas, a gente pega o ônibus e tal. Daí, então, minha amiga para no shopping primeiro, né, e eu fico no ônibus e vou lá até a rodoviária. A gente vai pagar valor diferente ou valor igual na corrida, né, na passagem de ônibus? A gente vai pagar a mesma coisa. Se o ônibus estou perdida no valor aqui em Jaú, mas sei lá, R$ 4, né, o preço da passagem, se for R$ 4, tanto eu quanto ela vai pagar R$ 4. Mesmo que ela vai parar, descer no ponto bem pertinho e um pouco mais longe, não interessa, as duas vai pagar o mesmo preço. Então, tem uma relação entre o preço e o tanto que a gente vai estar dentro do ônibus, não, o tanto que a gente vai percorrer com o ônibus? Não, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença. Então, aqui no segundo bimestre, a gente fez situações que tinham uma relação entre as duas grandezas. Ó, mais um exemplo para vocês entenderem. Eu vou comprar pão, né, na padaria e tal, e queijo, né? Vou comer pão com queijo. Aí, eu quero 100 gramas de queijo. Então, se eu comprar 100 gramas, eu vou pagar um certo valor. Vamos supor que 100 gramas é R$ 5. Aí, se eu comprar 200 gramas, então vai dar R$ 10. 300 gramas, R$ 15. Então, quanto mais eu pegar de queijo, mais eu vou pagar. Então, tem uma relação? Tem uma relação, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, e como que a gente organiza, então, um esquema? Então, eu coloquei no segundo bimestre, começa tudo com relação entre duas grandezas. Então, primeiro a gente entende o que é a relação entre duas grandezas, né? Bem rápido mesmo. E daí, primeiro vê proporcionalidade, que daí tem a direta e a inversa. E depois a gente vê função, que tem do primeiro grau e do segundo grau. Então, no esquema, né, mais uma vez, a gente colocou apenas as palavras-chave, tá? Apenas os principais conteúdos que a gente viu, certo? Belezinha? Vamos agora para o terceiro bimestre, né? O que será que a gente viu no terceiro bimestre? Olha quanta coisa, né? Se eu perguntasse para vocês, gente, eu falo para vocês, mas até para mim, né? Se eu for tentar lembrar o que é de conteúdo do terceiro bimestre, eu vou falar um ou outro, né?
A gente acaba esquecendo mesmo, mas a gente viu bastante coisa. Então, no terceiro bimestre, o ano passado, sim, né? Resumindo, no geral, viu exponencial e logaritmo, tá? Resumão é isso. Mas quais foram os conteúdos, né? Então, teve função exponencial e logarítmica, aí teve crescimento exponencial, equação e inequação exponencial, definição e propriedades de logaritmo e equação e inequação logarítmica. Então, assim, lá atrás, no fundamental, talvez, não sei se é no sétimo, oitavo, nono ano, eu não lembro, vocês aprenderam o que era potência, né? Só resolver os basiquinhos ali, né? Calcular algumas potências. Aí agora, o ano passado, vocês viram, né? Função exponencial, que é então, né? Quando a gente tem na potência uma letra, no caso, x, tá? E o que a gente faz com isso? Aí, o logaritmo foi novidade para vocês. Por isso que para estudar o logaritmo, primeiro vocês viram a definição, né? Que é o logaritmo, e depois vocês viram algumas propriedades, né? Para facilitar na hora de resolver um logaritmo. Então, como que a gente organiza todo esse conteúdo que foi visto ano passado? Então, terceiro bimestre, então, função, né, o assunto principal. Então, teve função exponencial e a função logarítmica. Quando entrou em função exponencial, a gente entendeu o que é um crescimento exponencial, aí viu a equação e a inequação. Para o logaritmo, viu primeiro definição e propriedades, equação e inequação. Só para relembrar, crescimento exponencial é quando alguma coisa cresce muito rápido. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que uma bactéria, né? A gente tem uma bactéria e tal, aí essa bactéria passa para uma pessoa e essa pessoa passa para duas pessoas, e daí cada uma dessas duas pessoas vai passar para mais duas. Então, assim, cada hora, né, mais gente vai estar contaminada com essa bactéria, tá? Outro exemplo aqui para a gente entender também. Vamos supor que eu vou contar um segredo para uma amiga, né, para duas amigas. Então, contei para as duas melhores amigas minhas, contei um segredo, né? Falei assim, ó, não conta para ninguém. Aí, essas minhas amigas, cada uma delas tem mais duas outras melhores amigas, e elas contaram para essas duas também. Então, assim, né? Eu tenho minha amiga que é a Ana e a Bia. Aí a Ana foi lá e contou para Carol e para Ju. E a Bia contou para Maria e para Vitória. Gente, ali já foram mais 4 pessoas que estão sabendo no segredo. Aí essas 4 pessoas, cada uma contou para mais 2. Falou, viu, tem um segredo, vou te contar. Então, né, é assim que gera também a fofoca, né? Então, é um crescimento exponencial, porque a gente começa com uma pessoa contando e na hora que vai ver, né, vai distribuindo, um monte de gente fica sabendo. Cresce muito rápido num curto período de tempo, tá? Então, o crescimento exponencial é isso, quando a gente tem algo que cresce muito rápido num período curto de tempo, tá? A maioria das vezes. Então, do terceiro bimestre foi isso. A equação e inequação, qual que é a diferença? Bom, que a equação a gente utiliza o sinal de igual, enquanto que na inequação a gente utiliza o sinal de maior, né, ou igual, menor ou igual, ou só maior ou só menor, tá? Só para relembrar. Quando vocês viram equação e inequação, tinha bastante situação, problema que envolvia, tá? Se vocês tiverem a apostila do ano passado, vocês vão conseguir encontrar. E para finalizar, quarto bimestre, o que teve de conteúdo, né? Teve razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos e cossenos para triângulo não retângulo, inscrição, circunscrição e pavimentação de superfícies de polígonos regulares.
Gente, ó, pavimentação é quando a gente vai cobrir uma região, tá? Então, é o mesmo que área, tá bom? É que eu não coloquei área aqui porque na apostila aparece como pavimentação, então eu quis colocar igualzinho da apostila. Mas como que a gente organiza isso, então, no esquema? Então, quarto bimestre, eu coloquei dessa forma, né? Como foram, a gente viu coisas sobre triângulo e coisas sobre outros polígonos, né? Sobre polígonos regulares. Polígonos regulares, por exemplo, um pentágono, um hexágono, né? Figuras que têm mais de 4 lados e todos esses lados têm a mesma medida, por isso que é regular. Então, eu separei assim, triângulo e polígonos. De triângulo, o que que teve, né, que a gente aprendeu? Tinha triângulo retângulo, que é quando tem um ângulo reto, e tinha o triângulo não retângulo, né, que é quando não tem um ângulo reto. Para o triângulo retângulo, a gente viu as razões trigonométricas. Que razões são essas? Seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras, tá? E para o triângulo não retângulo, a gente viu a lei dos senos e a lei dos cossenos, certo? Para os polígonos regulares, a gente viu inscrição, circunscrição e pavimentação. Inscrição e circunscrição, né? Só para vocês recordarem, é quando a gente tem o polígono, né? A figura geométrica, e ela tá ou dentro de uma circunferência ou fora de uma circunferência, tá? Então é isso que é inscrição e circunscrição. Então, tudo isso vocês viram no ano passado, né? Gente, ó, parece, né, foram poucos conteúdos, mas na hora que a gente pega, assim, para ver, né, tem muita coisa. Né? É só assim que dá para enxergar o tanto de coisa que a gente aprendeu ano passado. Assim, é mais, né? Eu fiz esse resumão para vocês, mas para vocês entenderem mesmo como a gente pode usar o esquema, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, né? Ainda a gente tem 5 minutinhos aí, né, do tempo do Zoom. Pode perguntar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje a gente fez a aula de OE dessa forma, com os slides, mas na próxima aula, né, na semana que vem, eu vou tentar usar a lousa, que a gente vai montar um esquema ali, vocês vão fazer também um caderno, tá? Para poder entender e pegar o jeito da coisa, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida?